Olá, é muito bom estar aqui com os irmãos novamente. Hoje eu quero falar sobre o verdadeiro e os falsos evangelhos. Às vezes pessoas chegam a mim e perguntam se alguém que declara fé em Deus ou usam parte da Bíblia, se essa pessoa ou esse grupo pode ser considerado cristãos. A minha resposta é simples. Se uma pessoa declara Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e procura obedecer a palavra do Senhor, a princípio elas podem ser chamadas de cristãos. No entanto, nós vemos claramente na Bíblia uma exortação para não nos iludirmos ou não seguirmos os falsos evangelhos que são oferecidos. Já na época de Paulo, esses evangelhos eram oferecidos. Na época dos apóstolos, Paulo, João, tiveram que lutar contra esses falsos evangelhos que adentravam a igreja. João teve que lutar contra o evangelho gnóstico e Paulo teve que lutar contra o evangelho judaizante. Os falsos evangelhos são aqueles que se distanciam de pontos principais da palavra de Deus, daquilo que os apóstolos e a própria igreja têm ensinado ao longo dos séculos. O próprio Jesus disse que ai daqueles que acrescentar ou retirar um tio ou um i daquilo que foi escrito. Um falso evangelho, ele acrescenta que, além de Jesus, outros mediadores, outros caminhos podem ser abertos ao homem para que ele possa encontrar salvação. Por isso, esses falsos evangelhos apelam para santos, anjos, imagens, quando a Bíblia diz claramente que só há um mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é Jesus Cristo. Um falso evangelho também, e é bem comum esse falso evangelho no nosso tempo, ele também é aquele que promete uma vida sem lutas, uma vida sem sofrimentos, que ilude pessoas com promessas de riqueza e sucesso. E nós vemos que esse evangelho tem arrastado multidões de pessoas, nos nossos dias. Nestes lugares onde se prega esse falso evangelho, o sucesso é mais importante que a salvação. Mas alguém pode perguntar, pastor, como então posso conhecer o verdadeiro evangelho? O verdadeiro evangelho também é bem simples e tem uma característica bem fundamental. O verdadeiro evangelho é aquele que expõe Cristo como crucificado pelos nossos pecados. É aquele que exalta Cristo e a sua obra, seu caráter, sua singularidade, as suas palavras. Nós podemos destacar algumas características principais do verdadeiro evangelho. Primeira, o verdadeiro evangelho exige um senhorio exclusivo de Cristo sobre as nossas vidas. Nós não podemos servir a Cristo e a outros senhores. Nós não podemos servir a Cristo e querermos nós mesmos sermos os senhores de nossas vontades e nossos planos. Não. O verdadeiro evangelho coloca Cristo como Senhor absoluto de nossas vidas. O verdadeiro evangelho também requer de nós obediência à palavra de Deus. E aquele que abraça Cristo como Senhor, ele tem esse desejo de querer obedecer mais e mais a palavra do Senhor. Ele passa a estudar, buscar o conhecimento, buscar o crescimento. Nós sabemos que os fins dos tempos estão chegando. E o seu desejo, o desejo de Deus, o desejo do Senhor, é que venhamos a servir mais e mais a Ele. E é necessário que o joio seja separado do trigo. O verdadeiro seja separado do falso. Em breve Jesus voltará, e aí sim ficará muito claro para todos, aqueles que deixaram
se fascinar pelos falsos evangelhos e aqueles que preferiram seguir Cristo Jesus. Aqueles que preferiram os sistemas igrejísticos, vamos assim dizer, ou aqueles que reconheceram Cristo como o Senhor único de suas vidas. Conta-se uma história que no final do século XIX, uma família cristã se mudou para Londres, uma família cristã, e se mudando para Londres, eles procuraram uma igreja a qual pudessem congregar toda a família. E eles tinham em mente duas igrejas. Decidiram ir numa pela manhã e à noite eles iam na igreja do Dr. Spurgeon. E aí eles foram na primeira igreja pela manhã e voltaram do culto dizendo: que igreja, que pastor maravilhoso. Não precisamos nem ir na outra igreja, porque essa igreja é maravilhosa e esse pastor é maravilhoso. Porém, a esposa, bem sensata, disse: não, nós vamos também na outra igreja que nós havíamos combinado de ir. E foram à noite na igreja do Dr. Spurgeon e voltaram de lá dizendo: que Cristo maravilhoso, que Jesus tremendo, que evangelho glorioso. Então nós cremos que o verdadeiro evangelho é aquele que expõe Cristo como Salvador e Senhor, é aquele que coloca a obra de Cristo como o único caminho para a nossa salvação e que exige que todos os homens se curvem a esse Senhor e Salvador. Abracemos o verdadeiro evangelho. Que Deus abençoe os irmãos, os amigos, e que esta mensagem possa chegar ao coração de muitos, para que reconheçam Cristo como o único Salvador e Senhor e reconheçam o Evangelho de Cristo como o único caminho de salvação. Um grande abraço a todos.